Já estamos de volta e no programa desta semana a gente está conversando sobre a vida dos pacientes após se recuperarem da Covid-19. E se você tem alguma dúvida, mande sua pergunta para o nosso WhatsApp. Tem tanto tempo que a gente não se fala, né? Tanto tempo que não tem a participação do nosso público aqui. O número é o 31 99642 8473. Algumas pessoas levam vida normal, mas outras ficam com sequela e predisposição a ter outras doenças após a Covid-19. E uma delas é a trombose. Por isso eu converso agora com o cirurgião vascular Bruno Naves. Boa tarde, doutor Bruno. Boa tarde, tudo bem? Tudo já, é um prazer ter o senhor de novo aqui no programa. Dessa vez estamos distantes, né? Mas é muito bom ter o senhor de novo aqui. Obrigado, muito obrigado. É um prazer, uma alegria poder passar informação de qualidade para os seus telespectadores. Muito obrigada. Doutor, a gente eu comecei falando a respeito da trombose, né? Ela é muito comum em pacientes, tanto que ficaram mais graves, né, durante a internação hospitalar, quanto em pacientes que não tiveram uma forma mais grave da doença? É verdade. Surpreendentemente, ninguém sabe direito muito bem sobre esse vírus, mas uma coisa é certa, essa forte inflamação que ele causa leva ao que a gente chama de imunotrombose, que é uma inflamação da parede dos vasos. Dependendo de aonde estiver inflamado, qual parede estiver inflamado, vai dar um evento cardiovascular. Então, por exemplo, se for no cérebro, já foi falado aí, pode dar um AVC, no coração pode dar um infarto e por aí vai. E, surpreendentemente, pacientes que já tiveram a Covid chegam no consultório, por exemplo, eram portadores de varizes apresentando trombose. Então, isso é um achado novo, é um achado que tem surpreendido a gente, mas que a gente está muito atento. Uhum. Eu imagino que isso deve ficar mais sério, mais grave, né, doutor? Porque, por exemplo, quem teve Covid, viajou agora nesse período de férias em janeiro, fez uma viagem de avião, que não necessariamente precisa ser longa, né, para dar problema de trombose, mas ficou ali paradinha aquele tempo todo. Na volta, essa pessoa também tem uma predisposição ainda maior, né, a ter esse problema. Tem sim. Parece que nos primeiros 3 meses e até 6 meses, a pessoa fica mais inflamada do que ela é, podendo ter uma certa predisposição a ter algum tipo de problema. No caso específico da trombose, pessoas que são um pouco mais gordas, fumante, usam hormônio, os fatores vão agregando e isso pode realmente levar a desencadear uma trombose. Daí a necessidade de evitar a imobilização prolongada, fazer uma hidratação abundante, claro, parar de fumar hoje, agora, nesse minuto, e estar sempre em movimento, porque, como o próprio nome diz, circulação, a pessoa tem que estar em movimento. É muito importante essa movimentação, fazer o sangue se movimentar para tentar prevenir uma trombose. Uhum. Doutor, e no caso assim, de comprometimentos pós-Covid, né? A gente está falando aí da trombose, das varizes. O que o senhor destaca entre os pacientes que o senhor tem acompanhado, né? É tudo muito novo, então fica até meio difícil a gente falar. Mas o que o senhor tem notado nesses primeiros meses de Covid? O que é interessante é o seguinte, em medicina, a gente sempre usou esse termo grupo de risco, né? O fulano é grupo de risco, não sei, e agora está na moda, olha, é grupo de risco para a Covid. Na verdade, o que a gente percebe é que quem sempre prestou atenção na saúde está se dando melhor nessa situação. Então, as pessoas que têm uma atividade física regular, mantêm um peso equilibrado, uma alimentação bacana, fazem exercício, são pessoas que têm tido oportunidade de, caso encontre com o vírus, estão saindo melhor. Então, assim, a pandemia está num momento muito importante, assim, acho que nunca houve tão sério. Então, é momento da gente cuidar cada vez melhor das nossas defesas pessoais. Tem gente que me pergunta, o senhor está tomando alguma coisa, isso aqui? Eu falo, não, eu não estou, eu estou tomando cuidado comigo mesmo.
eu estou cuidando das minhas defesas, porque eu tenho absoluta certeza que quanto melhor eu estiver, se por acaso eu encontrar com esse vírus andando por aí, ele vai falar assim, esse cara está muito bem, eu não vou mexer muito com ele não. E se vier, ele não vai me comprometer tanto. Então, acho que é muito importante as pessoas entenderem que é momento de lidar bem com o estresse, ficar tranquilo, dormir bem, porque a imunidade tem muita relação com o estresse. Então, se a gente estiver bem, feliz, sem falar mal da vida de ninguém, dormindo bem, alimentando bem, praticando atividade física diária, uma hidratação boa, tudo isso vai reforçando as nossas defesas. Eu acho que esse é o momento, a gente tem que estar muito, muito bem. E se essa pandemia serviu para alguma coisa, foi para mostrar que a gente vive sem shopping, sem cinema, sem viagem, não vive sem saúde. E saúde é uma questão de atitude. A gente tem que criar bons hábitos para manter-se bem, para ter uma defesa boa para qualquer adversidade, inclusive o Covid. Doutor, o senhor está falando aí dessa vida saudável, de alimentação, evitar o estresse, etc. Mas eu fico pensando, quem leva uma vida dessa forma, ou pelo menos mais próxima disso, também pode ter uma sensação de que está imune. E também não é verdade, né? Acho que mesmo assim, as pessoas têm que ter essa consciência de que é um vírus extremamente grave, que mata, que isso pode trazer uma condição mais amena, caso essa pessoa se contamine, mas isso também não é garantia de nada, né, doutor? Tem que ficar atento, não pode ter medo. Você foi precisa como um cirurgião, é exatamente isso. Por mais que a gente se cuide, a gente está aprendendo todos os dias. E uma coisa que faz da medicina uma arte é justamente isso. Cada um é cada um. Então, assim, a pessoa às vezes se cuida bem, está ótimo, está muito bem, mas tem um problema sério com o vírus. Então, assim, em momento algum, a gente pode se descuidar das medidas de lavar as mãos, de usar a máscara e do distanciamento social, que eu acho o mais importante de todos, sabe assim, evitar um contato muito próximo. Isso é fundamental. Eu acho que a máscara ajuda muito, a gente às vezes você pega alguma coisa, evita de você colocar a mão na boca, no nariz, mesmo nos olhos. Eu uso óculos, isso é uma vantagem. Então, assim, evitar de inocular o vírus, você pegou numa superfície possivelmente contaminada, é importante, mas o distanciamento social é fundamental e lavar bem as mãos. Então, é uma série de medidas que inclui não só cuidar das nossas defesas pessoais, mas com humildade, sabendo que mesmo a gente se cuidando bem, a possibilidade de uma eventualidade é muito grande e você pode sim ter o problema. Então, não existe ninguém que está isento de ter um problema maior com o Covid. Você foi muito precisa na sua observação, parabéns. Obrigada, doutor. Sempre muito bom falar com o senhor, né? E aí vem essas ideias que eu até queria falar isso com o senhor. A vacina está aí, quase chegando, na porta. Todo mundo cansado já de pandemia. E o senhor citou a máscara, que acho que de tudo é uma das coisas que mais estressam as pessoas no dia a dia. Eu, assim como o senhor, uso óculos, evito só na hora do programa. E máscara e óculos, por exemplo, é muito difícil de coordenar aquilo, embaça, aquela coisa toda, né? Então, eu acho que é importante a gente também reforçar isso, doutor, que está chegando a vacina. Ela não significa uma cura total imediata, né? Mas que a gente precisa, apesar de estarmos cansados, de toda essa rotina que a gente vive, a gente ainda precisa segurar isso por mais um tempo, né? Vacina é a coisa mais civilizada da medicina. Eu falo que só de você ter a possibilidade de não ter a doença, isso é sensacional. Quer dizer, você não tem nem que tratar a doença, você nem vai contrair a doença. Então, isso é sensacional. E caso contraia, a possibilidade de você ter um problema é muito menor. Então, vacina é civilizado. Todo mundo tem que tomar um dia desse. Você tem uma ideia, eu até sonhei que eu estava tomando a vacina, que tinha uma pessoa atrás de mim, bem, doutor, o senhor é do grupo de risco, você tem que tomar vacina logo. Eu falei, gente, como é importante isso. Então, assim, prezados telespectadores, tomem a vacina, porque vacina é saúde em forma de injeção, é um cuidado, um carinho que a gente tem que ter
com o corpo da gente. Vacina é tudo de bom. Quando eu fiz 60 anos, o presente que eu me dei foi uma vacina contra herpes zoster, que é até meio caro. Eu falei, eu mereço esse presente. Então, eu sempre me dou esse presente de me vacinar, porque a gente gera as nossas próprias defesas em prol de não contrair um problema. É fantástico, vacina é tudo de bom. Muito legal isso que o senhor falou, viu, doutor? Porque a gente vê hoje em dia que tem pais que nem vacinam os filhos, né? Por questões ideológicas, religiosas, enfim. Muita gente deixa de vacinar. E lembrando, a gente falando sobre Covid, lembrando dessas sequelas, dessas consequências, o senhor falou comigo, né? Nós conversamos anteriormente a respeito de um problema que é a inflamação dos nervos periféricos. Então, pensa, se uma pessoa, por algum motivo, deixa de tomar essa vacina, pode ter esse problema, que eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso, quão grave ele é. Claro. Agora, nesse final de ano aí, o pessoal achou assim, acabou a pandemia, né? Não tem mais nada, vamos sair, não sei o quê. E não é assim. O que aconteceu? Explodiu o número de casos. E muito entre jovens, que no momento, às vezes, não tem muita coisa, mas depois podem ter. Eu tenho casos que foram uma moça jovem no meu consultório, que não teve nenhum grande sintoma e agora ela está usando bombinha de asma, porque ela não consegue respirar direito. Teve um outro rapaz também que chegou lá esses dias com queixa de dormência, formigamento intenso nas extremidades. Teve Covid, foi um Covid super tranquilo, mas agora ele está com essa neuropatia periférica, que é uma inflamação dos nervos periféricos, que é de um tratamento chato, vai demorar uns 6 meses, ele está se sentindo cansado, deprimido, chateado. Então, assim, num primeiro momento, às vezes a pessoa tem a doença e não tem absolutamente nada, mas lá na frente ele pode ter razão pela qual a gente tem que evitar e de não ter mesmo. A melhor maneira é não ter a doença. Enquanto não vier a vacina, a nossa salvadora vacina, é muito importante a gente se cuidar. Então, assim, neuropatia periférica, problemas pulmonares, problemas vasculares, tromboses, quer dizer, são tantas consequências pós-Covid e durante o momento também, que, assim, não tem sentido a gente desprezar esse vírus. Não, mas não é uma gripezinha, não é um problema pequeno, é um problema sério, importante. Para você ter uma ideia, eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Só entre nós vasculares, nós já perdemos 13 colegas médicos, 13, só entre os vasculares, imagina. E gente que eu sentava com eles no congresso, de contato muito próximo. Então, assim, é muito sério, é muito importante. Fora os que tiveram e estão carregando algumas sequelas, seja um cansaço tremendo, dormência, formigamento, algum tipo de limitação da qualidade de vida, o que, é óbvio, não é desejável. Claro, inclusive algumas pessoas ficam incapacitadas para o trabalho depois disso, né, doutor? Isso é lamentável, realmente. E aí, aproveitando a sua presença, eu quero falar a respeito do diabetes, que pacientes que são diabéticos já têm esse fator de risco, né, para a Covid. Agora, as pessoas que são pré-diabéticas e passam um longo tempo internada, como que é? Pois é, quando o Covid às vezes é mais sério, ele precisa usar um medicamento que chama corticoide, que é extremamente importante. Porém, o corticoide no pré-diabético pode desencadear um diabetes tipo 2, que aliás eu tenho, não por isso, mas por parte genética. Então, assim, é muito importante a gente pensar até nisso, quer dizer, você vai usar medicamentos que vão salvar sua vida, mas por outro lado, podem deixar sequelas permanentes. Quer dizer, você vai ter que usar depois um antidiabético oral, um medicamento para diabetes, evitar dor e tal, pro resto da sua vida. Então, assim, veja só como é importante a gente intensificar os cuidados. Nós estamos na reta final, Então, intensificar os nossos cuidados agora é fundamental. Nós estamos num momento de pico, de cume e na reta final para a chegada da vacina. Então, o momento agora é de tranquilidade, de calma, de resiliência, de se adaptar a lavar as mãos, a usar a máscara, a evitar o contato social de toda forma, porque já já chega a vacina e a gente vai
devagarzinho voltando à vida normal, às nossas interações sociais, a tudo que a gente gosta de fazer, mas com tranquilidade, com segurança e com saúde, o que é o mais importante. Em breve, doutor, se Deus quiser. Doutor Bruno, é uma pena que o nosso tempo já tenha se esgotado. Sempre muito bom falar com o senhor, tendo sua presença aqui no nosso programa. Agradeço imensamente, desejo saúde e que volte sempre. Obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Saúde para todos, vacina para todos. Isso mesmo, obrigada. E a gente vai para mais um intervalo e na volta a nossa conversa é com o cardiologista Augusto Vilela. Não saia daí.